Depois de anos de teorias, expectativas e muita ansiedade, Stranger Things chegou ao fim e, diferente do que muita gente esperava, esse final não foi unanimidade. E muita gente achou o final frustrante e não surpreendeu o público. E sendo bem sincero, em muitos momentos eu senti isso. Eles prometeram muita coisa para esse episódio final, deixaram muita coisa para o episódio final e não cumpriram. Prometeram tudo, entregaram praticamente nada. E hoje, sem hate gratuito, a gente vai analisar tudo que o final de Stranger Things, a gente vai analisar o que deixou a desejar, o que foi bom. Não foi tudo horrível, óbvio, que até porque nada é tudo horrível, mas teve sim muitas coisas que deixaram a desejar e hoje a gente vai entender nesse vídeo furos que Stranger Things deixou, coisas que não explicou, histórias mal contadas ali. E a gente vai ver tudo isso, tudo que a gente entende, tudo que é bom, que foi bom no episódio final, no final de Stranger Things. Teve coisas boas, mas teve muitas coisas ruins. Eles prometeram que ia explicar muita coisa, que a gente ia amar esse final, mas acabou que não foi tudo que a gente esperava e que eles prometeram. Bom, passada a emoção inicial, vamos pro ponto principal. Stranger Things sempre foi uma série bem construída, mas simplesmente nesse final teve coisas que não funcionaram, não foi compatível. Vamos começar de fato já pelo primeiro ponto que mais me incomodou nesse final. Vamos por partes, né? A gente vai falar do episódio final, então vamos por partes. O que eu percebi assim de cara, que me incomodou já no início do episódio final foi aquele tanque de água. Aquele tanque de água lá no laboratório de Hawkins, no mundo invertido. Aquele tanque de água tinha água, certo? E a série inteira foi mostrado pra gente, foi provado pra gente na série inteira que se no mundo real um lugar tem água, no mundo invertido não vai ter. Pega um exemplo aí, primeira temporada, quando o Demogorgon levou a Bárbara, a amiga da Nancy, para o mundo invertido, que eliminou a Bárbara. A gente vê que ela estava na piscina e quando ela foi para o mundo invertido, essa mesma piscina que estava cheia de água no mundo normal, simplesmente não tinha água, só tinha aquelas vinhas do mundo invertido, não tinha água lá. Outro exemplo que mais, assim, prova isso que eu tô falando, lá na quarta temporada atrás agora, naquele lago lá da quarta temporada, aquele rio que tinha lá, aquele lago, que eles na quarta temporada tem uma dinâmica que ali tinha um portal e eles foram atrás desse portal que era debaixo da água. Quando o Steve estava procurando esse portal, que ele foi parar para o mundo invertido, foi mostrado pra gente que aquele lago cheio, aquele rio, aquele lago cheio de água no mundo invertido simplesmente não tinha. No outro lado não tinha água, tipo, no mundo invertido não tem água, no mundo normal tem água. Ou seja, quando você passa no mundo normal tem água, passou para o mundo invertido não vai ter água, simplesmente é sozinha, sabe? Aquele visual do mundo invertido, daquele jeito, não tem água. Ou seja, ficou muito estranho aquilo, porque se a série inteira foi provando pra gente que se num lugar tem água, no mundo invertido não vai ter, que é isso? Esqueceram de botar isso no episódio final? Por mais que seja mínimo, mas é importante, porque não fez sentido ter água ali. E mesmo, vamos fingir que tivesse mesmo água ali. Tudo do mundo invertido tá parado no dia 6 de novembro de 1983, como a gente vê na quarta temporada, quando a Nancy tá lá no mundo invertido com a galera, depois de ter ido com o Steve, que eu acabei de falar, quando ele estava lá no rio e o Steve foi puxado. A gente viu deles tentando fugir do mundo invertido, a gente vê que a Nancy vai tentar procurar um arsenal lá para eles tentar se defender. E a gente vê que o diário dela simplesmente parou no dia 6 de novembro de 1983. O mundo invertido tá parado em 1983. E a Eleven, na quinta temporada, entrou em 1987 naquele tanque que nem fazia sentido ter água. Mesmo se tivesse água mesmo, aquela água seria de 1983, faz a contagem, 84, 85, 86, 87, são 4, 5 anos que aquela água estaria parada ali, aquela água estaria cheia de bicho, de sujeira, aquela água tá podre, como que a onça vai entrar numa água daquela? Cara, simplesmente isso não fez sentido nenhum no episódio final.
Não faz sentido nenhum dos dois jeitos. Não tem como os criadores explicar isso. Só aceitar que foi um furo de roteiro. Agora vamos para a próxima coisa que me incomodou nesse episódio final. Outra coisa que me incomodou muito foi o Derek. Naquela hora que a Holly e o Derek estão fugindo do Henry / Vecna com as crianças lá encamazotes na mente do Henry, que a gente vê que eles vão entrar na caverna, o Henry joga a mão dele de Vecna ainda para segurar o pé da Holly, o Derek tenta segurar pela mão e o Derek vence na força com o Henry com a mão do Vecna. Ou seja, quis dizer que o Derek, uma criança de 12, 11 anos, é mais forte que o Vecna? Se fosse assim na batalha final, não precisava do que eles usou. Botava só o Derek lá no meio, dá uma chapuletada na orelha, no nariz que não existe do Vecna e acabou a batalha. Ou seja, aquilo ali quis dizer que o Derek é mais forte do que o Henry naquela hora. Isso para mim foi totalmente patético. Aquela hora que o Henry tenta segurar a Holly pelo pé com a mão do Vecna, com a mão de Vecna lá, com aquela mão cheia de negócio do Groot dele, que o visual do Vecna tá parecendo muito com o Groot, né? Lembra muito o Groot lá. Aí o Vecna com a mão dele, puxando a Holly, e o Derek assim, segurando com a mão dela. O Derek conseguiu vencer na força com o Henry Vecna. Cara, isso não fez sentido nenhum. Ou seja, você tá me dizendo que o Derek, uma criança de 12 anos, é mais forte que o Henry. Como eu disse, botava o Derek sozinho na batalha final, acabou. Não tem Devorador de Mentes, não vai ter mais nada. Derek sola, pai, ele é GOAT. A próxima coisa que não fez sentido nenhum pra mim foi aquela batalha final. Tudo bem que foi puro entretenimento, foi divertido ver eles lá na batalha final contra o Devorador de Mentes Megazord. Mas cadê? Cadê os Demogorgon? Cadê os Demodog? Cadê os Demobet? Os Demobet, aqueles morcegos, só existiu pra acabar com o Ed, pra eliminar o Ed, porque nunca mais foi mostrado. Eles simplesmente sumiram. E a gente sabe, a gente entende que no mundo invertido não é o lar deles. Ao decorrer da série, a gente entende que eles vivem na dimensão X, no abismo, ou seja, o território do Demogorgon, do Devorador de Mentes, do Vecna, dos Demobets, dos Demodogs, são tudo na dimensão X/abismo, que na peça da Brother, The Free Shadow, o nome é dimensão X, e na série eles deu o nome de abismo. Mas de todo jeito não faz sentido. Cadê os Demogorgon? Estão tirando férias? Estão tirando férias? Não decidiram trabalhar pro Vecna no final da série? Estão tomando água de coco no Rio de Janeiro? Como que é? Porque a gente entende, a gente vê na quarta temporada, quando a Eleven manda o Harry pra dimensão X e faz ele virar o Vecna, que o Harry molda como a gente conhece o Devorador de Mentes naquela forma de aranha, a gente vê que naquele lugar vive os Demogorgons, todos aqueles bichos do mundo invertido, que a gente vê que atacam aqueles bichos, existem, mas eles vivem na dimensão X. Outro momento que a gente vê isso é na peça The Free Shadow, quando o pai do Dr. Brenner, com a tripulação dele, foi mandado para a dimensão X/abismo, e eles são totalmente devorados pelos Demogorgons, pelos Demodogs, pelos Demobets, porque a dimensão X, o abismo, é o habitat deles, é onde eles vivem, o lugar deles. Ou seja, quando a galera foi pra lá, não tinha nada. Que roteiro é esse? Cara, tem que ser preso, cara, fez um roteiro nesse. Não fez nada sentido. E sabe o que eu vou dizer pior? É que os criadores, os irmãos Duffer, tentaram responder isso. Foram perguntados para eles em uma entrevista onde que estavam eles. Porque eles simplesmente sumiram. No episódio final, eles sumiram. É mostrado pra gente na quinta temporada mesmo que eles estão ali. Mostra pra gente naquela hora lá com os militares na Max Z, quando o Will desperta os poderes dele, que tem os Demogorgons na temporada, tanto que foi o que foi atrás da Holly, que atacou a mãe do Mike, a Karen. Tem os Demodog que foi lá, que eles foram mandados para atacar o hospital onde tá a Max. E outra coisa, cadê os Demobets? Porque os Demobets, aqueles morcegos, existiu só pra acabar com o Ed? Cadê? Sumiu? Vamos lá. Eles vivem na dimensão X. Eles teriam que estar lá pra atacar. E vamos saber primeiro qual foi a resposta dos criadores da série. Os criadores da série eles responderam que o Vecna simplesmente não sabia que ia ser atacado e não convocou todo mundo para a batalha final. Ele achava que só o monstrão gigante ia vencer.
Pelo amor de Deus, eu acho que se eles não respondessem seria melhor, porque uma das teorias que tinha era melhor do que a resposta dos criadores da série, do que os diretores da série. A resposta que tinha era que os monstros todos, Demogorgons, Demobetes e os Demodogs, se juntaram para fundir aquela criatura gigante, o Devorador de Mentes gigante. Isso faz mais sentido quando a gente olha para a terceira temporada, que a gente vê que aqueles ratos se fundiam e as pessoas se fundiam para formar aquele devorador de mentes que a gente vê no corpo de carne físico. Ou seja, faria sentido todos os monstros se fundirem para montar aquele monstro devorador de mentes gigante. Essa resposta até que seria boa. Mesmo se fosse assim, seria desnecessário eles não terem mostrado isso. Mas aí os criadores da série foram responder e responderam pior que a teoria dos fãs. É impressionante como a série acabou, eles fizeram... Parece que foi feita às pressas, não teve tempo para fazer o negócio. Cara, tem muita coisa errada nessa temporada. Tipo assim... Ah, mas mesmo se ele não souber, é lógico que o Vecna soube. Ele acha que ele ia mover o mundo para um lado para o outro e ninguém ia fazer nada. Principalmente protagonista de sériezinha da Netflix não vão fazer nada com um vilão Bush atacando. Fazendo plano, ele achou que ele não ia ser atacado. E olha que ele já estava sendo atacado em Camazotes antes de tudo acontecer, né? Vamos concordar. E mesmo se não for isso, a gente viu que na hora que o Henry foi mandado para a Dimensão X, tem Demogorgon andando ali na Dimensão X. O tanto que eles andou ali, a hora que desmontou lá o Devorador de Mentes no corpo físico dele, tanto que tremeu aquela Dimensão X, tanto que tremeu aquele abismo. Cara... Não é possível. Olha que absurdo. A resposta dos criadores foi mais ridícula ainda. Foi mais absurda ainda. O Vecna não sabia que ia ser atacado. Cara, se eu fosse eles, não respondia mais nada. Nunca mais, que só vai estragando mais o final da série. Não fez sentido nenhum. E olha que na quarta temporada, quando o Vecna mostra o que vai acontecer com o Hawkins, o que vai acontecer no final, com aquela visão que quando o Vecna acha a Nancy, bota ela pra ver tudo sendo destruído, uma criatura com a boca escancarada, que de fato aconteceu. Um monte de soldado eliminado. Até aconteceu, mas eu achava que ia acontecer no episódio final. E era pra acontecer no episódio final. E um exército de criaturas... Eu falava, assim, antes do lançamento eu falava, a gente vai ver o melhor episódio da nossa vida. A gente nunca mais vai falar nada de Stranger Things, vai ser cinema o último episódio. Que eu achava que ia ter o quê? Tipo uma imagem assim, Devorador de Mentes, Vecna, um monte de Demogorgon, Demodog, Demobet. Porque outra coisa que não fez sentido é Demobet. Demobet sumiu da série. Não vem falar que pá, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Demobet sumiu da série, como que é? Só existiu para acabar com o Ed? Só existiu para isso? Como que não tem explicação? Nem tenta, não pergunta isso pros criadores, não, porque se eles responderem vai estragar mais ainda, porque parece que eles respondendo acaba mais com a série do que ficar com as teorias do fã. Que é que eles acham que aqueles Demobet só existiu para falar, vamos acabar com o Ed ali, fechou. Faria sentido aquela teoria do Camazotes ser o Ed, Camazotes não ser um lugar, e sim ser uma pessoa, que no D&D, no Dungeons and Dragons, que é o jogo que a série é inspirada, tudo ali é inspirado. O Vecna é um vilão de tabuleiro RPG do D&D, Demogorgon também, Devorador de Mentes também. No D&D, o que eu tava falando? No D&D, Camazotes é um vampiro. Não é um vampiro, é um cara dos morcegos, que lidera os morcegos. Só faria sentido se o Ed virasse um líder desse, um cara dos morcegos que trabalha... No D&D é Cas, o cara chama, o Camazotes chama Cas. Que ele trabalha pro Vecna, mas depois trai o Vecna. Combina muito com o personagem do Ed. E... só faria sentido aqueles bichos, aqueles morcegos não aparecer, porque o Ash estava segurando eles pro episódio pra não atacar e não sei o que lá, só faria sentido isso. Mesmo assim ele não apareceu, também esperava que ele não aparecia, tanto no episódio que eu falei, tanto no vídeo que eu falei, teorias dos fãs de Stranger Things, que eu falei que era só um sonho mesmo, que ele não ia aparecer. Cara, nada fez sentido. Eles prepararam pra gente, eles fizeram a gente acreditar que seria a batalha final dos séculos, que a gente ia sair assim, cinema demais, que seria uma batalha final incrível. Tudo bem que não foi horrível a batalha final, foi legal, foi divertido, mas cara, é o final de Stranger Things, é a batalha final que vai decidir tudo, é o último episódio.
e fazerem daquele jeito, pra mim não fez sentido nenhum. Poderia ter sido melhor se eles botassem de algum jeito para os soldados atacar, para os soldados lutar, todo mundo lutar junto contra o exército de monstros. Seria muito mais divertido. Tipo o final Vingadores Ultimato. Final Vingadores Ultimato foi brabo. Se a gente viu, a gente gosta de ver assim, final desse jeito, guerra mesmo. Heróis, um monte de bonzinho atacando um monte de vilão. Seria brabo pro final de Stranger Things. Eu acho que eles pecaram muito em não fazer desse jeito. Eu fiquei decepcionado mesmo com a batalha final. E vamos pro próximo tópico que envolve também a batalha final. O tópico que me incomodou muito foi de novo a batalha final. O jeito que derrotaram a galera lá, o Vecna, ele pra mim é um dos vilões mais desperdiçados da galeria de vilões. É um vilão assim, antigamente eu tentava defender o vilão Vecna, botar ele na mesa lá com os maiores vilões de todos do mundo geek, da história. Mas agora eu jogo o Vecna no lixo e taco fogo, porque o Vecna, ele tinha potencial para ser um dos melhores vilões, ainda mais na mão de um dos melhores atores que eu já vi, James Campbell Bower. O cara chora, o cara tem uma das melhores atuações que eu já vi de todos, muito bom aquele ator, totalmente desperdiçado na série. Pô, o cara, eles tinham o faca e o queijo na mão. A gente conhece a história do Vecna, que foi outra coisa Disney que destruíram na série, porque não falaram isso na série. Uma série que depende de uma peça de teatro, que a peça de teatro da série é mais importante na história do que a série. Para Stranger Things é horrível isso. Nossa, impossível acreditar que a peça de teatro consegue ser mais importante para o mundo de Stranger Things do que a própria série. Na peça de teatro a gente vê a história verdadeira do Henry Creel, do Vecna, a história dele completa, dele conhecer a Joyce, o Hopper, de como ele virou aquela pessoa e não sei o que lá. A gente vê toda uma história bem construída para um vilão bom, para montar um ótimo vilão. A gente vê que ele volta com um visual berserk, brabo, fortão. E fora que ele tem um visual de vilão, né? O cara é a própria coisa ruim visualmente. É o vilão. Tudo nele tinha que ser para ser brabo. A gente, até o final do volume 1, tava tudo bem, Stranger Things. A gente vê o Vecna brabo, voltando mais forte do que nunca, eliminando um monte de militar. A gente vê o Vecna no auge do poder e ele conseguiu ser humilhado por protagonistazinho. O cara é o terror dos personagens secundários. O cara não pode ver um personagem secundário que quer eliminar, mas quando vê um protagonista, um Will da vida, faz carinho no rosto, assim, acaricia o rosto. É impressionante o tanto que é um dos vilões mais desperdiçados da série. E a batalha final, como um todo, foi horrível, né? Porque a gente viu um devorador de mentes gigante daquele. Só um devorador de mentes gigante daquele já é mais necessário, que é mais que um exército para atacar um devorador de mentes gigante daquele, um Megazord daquele. E o jeito que eles derrotaram foi horrível. Tipo assim, a Nancy acertou, metendo pipoco na cara do bicho, o bicho sentindo. O Demogorgon toma uma pipocaiada e não sente nada. O Demogorgon no volume 1, na hora que ele foi atacar lá na Max Z, lá nos militares. O bicho tomou 300 por segundo. Não sentiu nada, ainda abriu a boca assim e farmou a aura para farmar mais aura ainda. Cara, impressionante. Não dá para acreditar. E ainda o bicho, se ele esticasse a perna, pisava na Nancy igual barata. Tudo bem, aí a Nancy saiu correndo lá como se não fosse nada. Deu tiro meteu o pipoco no Devorador de Mentes. Até o Devorador de Mentes não aguentar mais. Porque o Devorador de Mentes daquele tamanho, desse jeito, conseguiu sentir. O Demogorgon, como eu disse, tomou 300 por segundo, não aguentou. E ainda aguentou. E ainda fez poço para farmar a aura lá. Cara, é impressionante, eu não consigo acreditar. E ainda o Devorador de Mentes indo atrás dele, e o plano deles era subirem no penhasco. Eles subiram o penhasco em milissegundos, porque para fazer sentido tinha que dar muito tempo eles subirem num penhasco daquele tamanho. Ele subiu no penhasco em segundos. Ah, mas é porque cortou, não deu pra ver, não sei o que. A gente vê ainda o Jonathan e a Robin tentando, o Jonathan tentando ir, a Robin segura, e eles ainda não subiu, e a Nancy já tava correndo. Ou seja, eles subiram aquilo em milissegundos, teletransportou.
Tá, tudo bem que a batalha final contra o Vecna foi até legal. Aquela batalha foi uma boa, visualmente foi bonito ver a Eleven chegando lá, pulando com força, atacando, lutando contra o Vecna, depois o Will entrando na mente, segurando ele. Mas, pô, a gente vê no próprio episódio final o Vecna, na hora que ele acessa a mente da Eleven, ele fala: Eleven, você ficou forte, mas eu fiquei mais. Mas eu também fiquei forte. E o Will literalmente foi e controlou ele. Por que ele não meteu essa? Eu também fiquei mais forte. Você não consegue me controlar. E no volume 2 o Vecna ainda mete um de pastor, o Henry Creel, falando: saia da minha mente, pro Will. Cara, não fez sentido, não foi legal. E se você parar pra pensar, agora é absurdo. Sabe aquela ceninha do Will lá, conversando no final do volume 2? Aquela cena do Will, do Will falando lá pra galera e não sei o que, daquele momentinho do Will lá que muita gente não gostou. Aquele momento que o Will tá falando lá com todo mundo lá, não sei o que, aquele momento... Aquele momento foi mais longo do que a batalha final com o Vecna, o Devorador de Mentes. Aquele momento teve 6 minutos e tanto. Foi maior aquele momento, aquele discurso final do Will, do que a batalha final com o Vecna, o Devorador de Mentes, daquele tamanho. E os bichão prometendo tudo. A batalha conseguiu durar menos do que o discurso do Will. Aqui eu acabo. Eu desisto mesmo, não fez sim. Cara, vamos pro próximo que já deu. A próxima coisa é a falta de explicação, isso mesmo, a falta de explicação, porque eles prometeram que ia explicar um monte de coisa, eles prometeram que a gente ia saber de tudo, eles iam explicar tudo, todas as pontas soltas, e acabou que não explicaram foi nada, explicaram mal, muito mal o Henry Creel lá na caverna e ainda esqueceram de explicar um monte de coisa. Muita gente falava, tinha teorias de quem que abriu a porta lá naquele dia do desaparecimento do Will, quem que abriu a porta pro Demogorgon, quem que abriu, porque o Demogorgon não tem telecinese. Não explicou quem que abriu, se foi o Vecna, se foi a Eleven, não explicou quem que abriu aquilo. Não explicou no episódio final. E fora um montão de coisa, né? Tipo a Bárbara, o que aconteceu de verdade com ela, que nunca... Tá, tudo bem que a gente sabe o que aconteceu, mas nunca mostrou o que aconteceu de fato com ela. Cara, eu acho que o que venceu Stranger Things foi a ganância, porque eles, com certeza, eles vão continuar fazendo spin-offs da série, porque sabe que dá dinheiro, continuar fazendo spin-off da série até não aguentar mais para conseguir dinheiro. E os spin-off vai ser explicando essas coisas que a série não explicou. Vai ser simplesmente isso. Eles prometeram que ia encerrar Stranger Things de vez, que ia explicar tudo, e acabou tendo um monte de falta de explicação, um monte de coisa mal entendida na série. Muita coisa mal explicada, é isso, simplesmente isso. Acho que a ganância venceu Stranger Things, porque agora já foi até confirmado que vai ter um spin-off falando sobre as partículas do Devorador de Mentes entrando, de onde que veio aquela pedra e tudo, e não sei o que. Cara, agora vai ser só isso. Você quer apostar o quê? Para fazer spin-off. Vamos pro próximo, que isso daí já foi feio pra série. Vamos pro último. Depois de tanto falar mal, né? Depois de tanto criticar. Cara, de fato, eu gosto muito da série. Eu falo isso porque eu me preocupo com o final, porque eu gosto muito dessa série. É uma série que com certeza vai ficar marcada no mundo geek dessas coisas. Vai ser a série do entretenimento do mundo mais marcante de todas. E me preocupa de fato um final desse, por isso que a gente tem que criticar, porque foi prometido pra gente o mundo ia parar por causa de Stranger Things, ia ser o final de tudo. Prometeram muita coisa, a gente começou a sonhar no final do volume 1, chegou o volume 2, deu uma decepcionada, deu uma caída, mas é igual eu falo. Vamos relevar entretenimento, vamos só se divertir assistindo, vamos ver que no episódio final nós vamos ser surpreendidos. E não foi, a gente levou muita expectativa para esse episódio final e não foi. Mas vamos falar bem,
Lembrando, nunca vai ser hate gratuito, é só uma opinião sincera de uma pessoa que gosta da série. Muita gente também fez isso, não gostou muito, mas todo mundo gosta da série. Não é porque a gente odeia a série de todo o coração, a gente ama a série, a gente gosta muito da série, mas de fato, para a gente que é fã, pra gente que gosta, não foi legal não o final dessa série, não foi legal o final. Mas de fato, uma coisa que todo mundo gostou no final de Stranger Things foi o epílogo de 42 minutos, 40 e poucos minutos. O epílogo sim foi uma coisa legal, muito massa o epílogo. A gente vê o final da galera lá, é o final do Hopper e a Joyce. A gente vê o Steve, Jonathan, Nancy e Robin lá em cima da WSKK, da Squawk, conversando sobre se encontrar cada mês. Foi divertido ver o final do personagem. Ver o Steve bem virando treinador lá e tal, foi bem divertido também. Tudo ali foi divertido. Só duas coisas que não me pegou foi assim, o Hopper era pra ele ficar destruído. Não tem esse papinho que ele deu pro Mike, de seguir em frente e aceitar. O Hopper, ele fez de tudo pra uns. No início do episódio final, foi mostrado que ele tava impedindo o plano final só pra proteger a Onze. Fez de tudo na série pra proteger a Onze de todo o mal. E no final, quando teve o fim dela, ele veio com essa história de aceitação. O Mike, que era pra ficar menos destruído, ficou mais que o Hopper. O Hopper era pra entrar em depressão profunda. O Hopper, ele fazia de tudo pelo bem da Onze e depois ele vem com um papo de aceitação. Cara, isso não fez sentido. Foi pra mim o que mais não. De tudo isso que eu falei agora, o que eu menos gostei foi isso, com todo respeito. O Hopper é um dos personagens mais legais da série. Meu personagem favorito é o Steve, depois do Steve, com certeza vem o Hopper. O Hopper é brabo a série inteira. Todo mundo gosta do Hopper, tudo que o Hopper fez pra proteger a Onze, a história dele com a Onze, deles arrumando a casa deles lá, não sei o que. Tudo da Onze, o momento dele da Onze no episódio final, tudo foi construído para eles terem um final feliz, de pai e filha. E no final, ela teve o fim e o Hopper nem aí. Se bem que eu acho que ela tá viva. Isso só faria sentido se o Hopper soubesse sim que ela tá viva. Mas ele sabe que ela não tá nela. Ninguém deve saber. Eu já fiz vídeo falando que eu tenho certeza que ela tá viva. Mas não, de todo jeito não faz sentido essa história do Hopper. Outra coisa que não fez sentido também foi a Vicky. Ela mesma, a Vicky Vaporub, a Vicky lá da Robin, ela simplesmente, no epílogo, ela sumiu. Depois de 18 meses, a gente não sabe o que aconteceu com ela. Ela sumiu da série. A gente vê ela ali no finalzinho, antes do epílogo. Depois sumiu, acabou. Cadê a Vicky? O que aconteceu com a Vicky? A gente não sabe de muita coisa. Outras coisas que deixaram a desejar na série. Falta disso. Mas, de fato, o epílogo foi, assim, divertido. Não vou reclamar. Ver eles jogando D&D ali pela última vez. Eu vou acreditar. Não é possível. Tem gente que acredita que é... Cara, mas se for também, não é possível. Aí acabaram com a série também. Sobre tudo ser D&D. Eu acredito que não foi D&D tudo isso. Ter tudo isso ser D&D. Aquilo ali só foi uma última cena deles jogando D&D, se despedindo de onde tudo começou, de onde tudo terminou. E ver que a Holly vai começar a jogar, mostrar a infância que teve da galera. Vai ser repetido com a Holly, com os amigos dela. Isso foi sim divertido, foi legal. E é isso, o epílogo foi sim muito bom, adorei o epílogo, de fato, foi o mais legal de tudo, foi aquele epílogo de 40 e poucos minutos, foi o mais divertido, emocionante. E é isso, esse foi o fim de Stranger Things, a nossa querida série, e foi tudo que eu achei. A série é incrível, sim, a série teve uma ótima construção, só o final que deixou a desejar, mas eu vou fingir que isso não aconteceu. Cara, a gente tem que entender... Estão criticando muito a série, mas a gente tem que entender que tudo é para entretenimento. É pra gente sentar, se divertir, rir e chorar com o fim da série. Aquele momento do Derek vencendo na força com o Henry Crew, aquilo foi feito para diversão. Depois a gente vê o Derek humilhando o Henry Crew, mandando o belo do dedão. Aquilo foi feito para diversão mesmo, pra gente sentar, a gente rir. Eu rachei de rir naquela hora, mesmo achando um absurdo, eu rachei de rir.
Imagina se eles tivessem sido eliminados por Devorador de Mentes. Não seria divertido. Tem gente que fala que pega a depressão com o final de uma série divertido. Não é divertido. Divertido é você sentar e divertir, soltar uma risada. Se o episódio final, se algum episódio te tirou uma risada, te tirou um entretenimento ali, você sentou e se divertiu, mesmo que você tenha achado um absurdo igual eu, não tenha me divertido 100%, só dali te tirar uma risada já foi um momento legal que você dedicou, foi divertido. Naquele momento do Derek, sim, eu tirei uma risada. No episódio final, no epílogo, né? No epílogo final, todo mundo ficou emocionado, independente. Se aquilo te proporcionou essas reações, e a gente tem que entender que foi divertido sim, que valeu a pena sim, por mais de todos os erros e furos. Se te proporcionou isso, foi legal, você se divertiu, a gente só tem a agradecer a Stranger Things. Stranger Things é uma série fenomenal. Eu adoro Stranger Things, espero nunca esquecer dessa série, espero que o fandom nunca acabe, porque todo fandom de série acaba. Round 6 acabou, não deu 5, 6 meses, literalmente, a série, o fandom foi de F junto com a série, acabou a série. E é isso, os fãs hoje em dia têm costume de falar que todo final de série é ruim. Stranger Things não teve um final assim ótimo, mas eu não vou falar que foi um final ruim, porque aquilo ali foi tudo entretenimento. Por mais que como fã quase ninguém gostou, eu vou guardar no coração que aquilo foi entretenimento. Como eu disse, tirou uma emoção, tirou algum sorriso, uma tristeza, um choro, alguma coisa saiu do seu olho, uma risada, um momento em diversão, mesmo que você esteja sozinho com a sua família, aquilo já foi sim importante e valeu a pena sim. E é isso, a gente só tem a agradecer essa série, espero nunca parar de fazer vídeo sobre ela, por mais que esse foi um último vídeo sobre a série, assim. Não que eu vou parar de fazer, com certeza daqui uns dias eu vou fazer mais, meses eu vou fazer mais, até anos, um dia eu sempre vou estar postando uma coisa de Stranger Things, nem que seja um por mês, um a cada 4 meses. Eu sei que eu nunca vou parar, porque eu amo essa série e nunca quero abandonar ela. A gente começou com ela e quem sabe vai ser sempre com ela, né? Mas com certeza agora eu vou mudar um pouco o meu foco. Em 2026 eu quero trazer muita coisa para esse canal incrível, quero trazer muita coisa divertida, gameplay. Esse ano a gente tem Supergirl, Lanterna Verde, Vingadores, a gente tem Lego Batman 4, Wolverine, um monte de coisas no mundo dos games, filmes, séries, e a gente precisa falar sobre isso também, até porque o canal não é só sobre Stranger Things, Brick Games não é só sobre isso, é sobre várias outras coisas. Mas aqui eu me despeço de Stranger Things pela uma última vez. Eu amo essa série de todo o meu fundo do meu coração. É uma das séries que marcou a minha vida como um todo. A casa onde eu moro hoje em dia, eu lembro que quando eu estava sendo construída essa casa ainda lá para 2022, que foi quando eu conheci a série, quando tava montando a casa, foi quando eu comecei a assistir, em 2022, na época que ia lançar a 4ª temporada, por indicações de amigos meus na escola. Todo mundo tá falando, não sei o que, Stranger Things. Eu falei, vamos assistir, vamos ver como que é. Eu lembro que eu vinha pra cá, ficava vendo a casa e assistindo Stranger Things. E como mais novo, né, quando a gente é muito criança, a gente tem esse sentimento. Eu falava, eu sinto o sentimento nessa casa Stranger Things, eu sinto que aqui é o Stranger Things. Ou seja, um momento onde eu vivo, tá tudo conectado. Minha vida foi marcada com essa série. Eu não fui aquela pessoa que conheceu a série desde o início, até porque quando a série lançou tinha 6 anos, tinha 5 anos quando a série lançou, ou seja, era muito novo ainda, eu não tinha conhecimento, mas na época da 4ª temporada eu já tinha uma idade, comecei a assistir a série. E hoje, a gente, nesse final de ano de 2025/começo, a gente se despede dessa série tão incrível que vai marcar a vida de muita gente para sempre. Eu agora me despeço dela, provavelmente no canal, vai ter um longo hiato de vídeos sobre Stranger Things, mas espero nunca parar de fazer, sempre vou estar postando alguma coisa ou outra. Você fã de Stranger Things e me acompanha? Eu vou estar sempre postando alguma coisa, não se preocupa. Sei lá, daqui um mês eu vou estar postando, 2 meses, daqui um ano vai ter uma coisa de Stranger Things com certeza ali. Mas eu me despeço aqui, obrigado por assistir esse vídeo longo. Fui meio rabugento, mas eu amo a série. Provei para vocês algumas coisas ruins, mas que sim, teve coisas boas. Muito obrigado por assistir. Vamos nos despedir de Stranger Things.